Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos tratar sobre o tema a vocação universal à santidade. Então, eu espero que vocês aguardem um pouco, que logo logo nós já começamos. Vamos ver aqui. Vamos esperar aqui o José Eduardo. Sejam Boa todos noite. bem-vindos. Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tá dando para me ouvir bem? Perfeitamente. Graças a Deus, muito obrigado. Quero agradecer a tua presença e espero que o senhor esteja bem. Eu que agradeço o convite. Para falar de Deus sempre é bom. Tem uma mosca aqui me visitando. Então, hoje o tema ele é muito especial. Ele se encontra no capítulo 5 da Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, que é a vocação universal à santidade. É um tema de interesse de todos, com toda certeza, porque hoje, cada vez mais, os católicos eles estão tomando consciência de que pelo próprio batismo nós somos chamados à santidade. Isso é uma exigência interna da graça de Deus. Então, nada melhor do que nós esclarecermos esse tema para o público. E que bom que bastante gente está interessada nisso. E espero que essa live ela dê muitos frutos. Por isso que eu agradeço a tua presença, porque eu vou fazer algumas perguntas e aí você desenvolva o tema e eu acrescento alguma coisa, faço algum Com certeza. comentário, O senhor só me tá? corta que eu tendo a falar muito. Então, faça a caridade fraterna de me cortar. Tá bom, pode deixar, sem problema algum. É sempre importante lembrar para todos que o texto, digamos assim, básico, que trata a respeito da santidade universal é de Mateus 5:48. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, José Eduardo, eu gostaria que você dissesse para nós o que é a santidade. É, primeiro, para a gente, esse tema da santidade em geral se fala nos autores de teologia espiritual como a perfeição cristã, né? O que seria, qual é a natureza da perfeição cristã? Então, já entre os teólogos tomistas, se tinha toda uma discussão em que virtude estaria a perfeição, né? E baseado em São Paulo, que fala que o vínculo da perfeição é a caridade, os autores espirituais todos identificam a perfeição cristã com a caridade, que não é o ser bonzinho, né? Mas essa caridade que o Espírito Santo derramou em nossos corações, que foi infundida em nós com essas virtudes e com a graça no nosso batismo, né? São Paulo nos diz de maneira bastante contundente de que a fé passará, a esperança passará, a caridade, né? A nossa experiência da beatitude é uma experiência de amor e ela começa agora na Terra nessa experiência de santidade, porque a graça, como dizem os teólogos, é a semente da glória. Essa graça batismal que a gente recebeu no nosso batismo, que é o fundamento da nossa vida espiritual, no nosso batismo, que é o fundamento de toda a nossa vida, nós recebemos nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, recebemos a inabitação trinitária, recebemos a graça, recebemos os dons do Espírito Santo, recebemos tudo. Então, quando a gente diz que a gente quer ser santo, de certa maneira, nós já temos a santidade em nós. Porque a santidade no cristianismo, sobretudo
no catolicismo, não é uma santidade meramente moral, não é o fato de a gente nos tornarmos pessoas excelentes, né? Não é simplesmente crescer na Sim, virtude, ou não é simplesmente evitar o pecado, né? Não é uma visão só negativa, mas é uma visão positiva, né? É Deus, que é a santidade, que vive em nós. Por isso o limite da santidade não há, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quem de nós pode ser perfeito como o Pai Celeste, né? É de uma grandeza muito grande, não há um limite para isso. É por isso que, quando às vezes se usa muito na internet, eu tenho visto usando expressões, um grande santo, a gente pode usar, são expressões válidas, mas é difícil a gente medir o tamanho do santo, porque a gente só tem uma régua externa. Então a gente tende a sim, refletir o grande santo como que teve muitos milagres, ou que foi um grande taumaturgo, e isso é só uma aparência externa, né? Padre, eu gosto de lembrar de santos bastante conhecidos. Tem uma santa francesa chamada Santa Germana de Pibrac, que morreu completamente escondida. Ela era pastora, né? E se não fosse o achamento, o encontrar o corpo dela incorrupto, e os milagres que sucederam a isso, inclusive por iniciativa da diocese, né? Quando se encontra, nós não saberíamos a santidade dela. Ela foi uma moça doente, ninguém, né? O pai dela próprio não tinha nenhuma simpatia por ela, muito menos a madrasta. E Deus quis glorificá-la. Então, o tamanho da santidade não depende tanto da nossa visibilidade, porque esse amor, essa caridade que cresce em nós, não tem tanto a ver com o que é visível. Porque quanto mais essa caridade cresce em nós, mais Deus cresce em nós. O padre Royo Marim, quando vai explicar isso, né, porque ele explica a perfeição cristã consiste na perfeição da caridade afetiva e efetiva. Então, para distinguir, essa é uma distinção de São Francisco de Sales, que a gente pode dizer que é o grande apóstolo da vocação universal da santidade, porque ele faz um tratado para a santidade no estado leigo, né? Que é a Filoteia. Né? sim, E o fato dele ter compreendido como para si mesmo essa vocação de fazer a vocação, a santidade acessível a todos. Tanto é que quando ele vai fundar uma ordem, que é a Ordem da Visitação de Santa Maria, o específico dessa ordem é o espírito de simplicidade. É uma ordem que aceitaria todas as vocações que não teriam lugar em outras ordens. Né? Então ele já sim. faz para tentar ser o mais aberto possível para que seja para todo mundo. Né? Então boa parte da direção espiritual dele era feito com, com leigos. Então qual é a diferença entre essa caridade afetiva e efetiva? Para São Francisco de Sales, caridade afetiva é a qual nós honramos a Deus, louvamos a Deus, amamos a Deus. A nossa afeição deve ser posta em Deus. E efetiva é quando nós efetivamente servimos a Deus. Então, as duas devem estar juntas. Isso aí, eu devo exercitar a minha alma no amor de Deus constante, né? Daí a centralidade, por exemplo, que Santa Teresinha do Menino Jesus tem que fazer tudo por amor, né? No manuscrito B da História de uma Alma, onde ela escreve a grande descoberta dela, né, no coração da igreja, seria o amor, e ela fala mesmo da legião das pequenas vítimas do amor misericordioso, fica muito claro para isso. O que Deus pode nos pedir? Né? O que nós podemos dar a Deus que não seja dele? Absolutamente nada. Né? Ele espera de nós é o nosso amor. Esse amor é afetivo porque a nossa ação segue a nossa afeição. Se eu não coloco meu coração em Deus, se eu não exercito a minha alma em Deus, eu também não vou ter atos nenhum conforme de virtude, né? Daí, por qual São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus, acaba identificando a vida mística com a vida de oração. Para ele não tem uma distinção. Porque a caridade só cresce em mim pela oração. E a maneira com que eu cresço no amor de Deus, no amor afetivo, efetivamente as minhas virtudes serão arrastadas junto com isso. Porque se eu vivo o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, todos os demais atos seguem isso, né? O padre inteiro, que a gente trabalha com a doutrina dele nos últimos anos, durante um período ele foi um grande apóstolo disso, sobretudo com a revista, né? Que eu acho que essa é a grande contribuição dele. No momento, ele faz todos os tratados de teologia, né? Mas ele descobre que ele tem que fazer isso para chegar nas pessoas. Primeiramente com retiros, na direção espiritual, que para ele, padre, é muito difícil pela surdez. O padre inteiro era surdo desde muito jovem. Então, tornou bastante Sim. difícil. Para poder fazer a direção espiritual a viva voz, ele tinha que usar um instrumento, assim, a pessoa tinha que gritar na ponta da coisa para ele poder ouvir, era uma coisa um pouco engraçada, né?
Mesmo quando ele pregava retiro em monjas, era uma coisa um pouco engraçada que todas as outras irmãs ouviam ao redor, porque você tinha que gritar de dentro do palatório. Mas ele tem essa descoberta que ele tinha que chegar nas pessoas, e o medo dele foi a revista, né? Ele cria essa revista num grupo de leigos, né? Que começa uma pequena editora para testar tudo isso, né? Porque também não é fácil montar uma revista. E depois ele descobre, numa dessas visitas dele apostólicas, ele encontra essa irmã, essa monja passionista, que é a Venerável Madre Madalena Jesus Sacramentado, que quando encontra o padre inteiro, a Madre Madalena era uma italiana que tinha ido para a fundação do México, que acaba indo para a Espanha, que era membro do mosteiro que Jesus tinha pedido a Santa Gema Galgani. Então, como ela mesma diz, ela cresceu num ambiente de muitos santos, né? Porque ela entrou logo depois da morte de Santa Gema, ela teve o mesmo confessor e o mesmo diretor de Santa Gema, né? A santidade era algo que se vivia no ar. E ela compreende, quando ela encontra o padre inteiro, que os dois juntos foram unidos providencialmente para fazer e divulgar ao máximo de pessoas possíveis a doutrina da santidade. Daí, o padre inteiro, vendo pelas cartas que ela escrevia muito bem, que eu acho que essa também é uma característica do bom diretor, né? Saber o talento que os outros têm. Ele convence ela a escrever textos sobre um pseudônimo, que era J. Pastor, né? Que não precisava aparecer, ela era monja de clausura, que todos juntos foram publicados com esse título, A Santidade é Amor, no qual ela vai explicando, né, durante boa parte da vida dela, porque ela morreu muito depois dele, ela morreu em 60, todo mundo achou que era um padre, porque ela usa tantos argumentos da escritura, né, e então se imaginava nunca. E todos são muito baseados nisso, em como, se nós explicarmos para a pessoa o fundamento da santidade como caridade, como esse fundamento batismal, né? Um dos primeiros textos ela começa dizendo: quem quer ser santo pode saber que algo da santidade ele já tem. Que no momento que nós entramos na graça de Deus, nós estamos na graça, nós estamos na santidade de Deus. E é o progredir dessa caridade, é o crescer, daí o essencial da vida sacramental, né? Que é a maneira mais eficaz que nós temos para crescer na graça e fazer com que esse amor transborde. Se a gente ensina as pessoas isso, elas não se desanimam. Boa parte das pessoas que têm uma experiência de conversão sincera, elas no caminho de santidade vão esmorecendo, porque elas não se exercitaram no amor, né? Às vezes é um pouco fácil imaginar que a santidade é uma espécie de checklist. Eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, só nos aspectos negativos que a vida interior tem. Então eu não posso usar tal roupa, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso, né? Quando na verdade ela é uma atitude positiva, porque a caridade impulsiona, né? A caridade de Cristo nos impulsiona. E é ela também que leva à obra evangelizadora, que é uma alma que faz esta experiência do Espírito Santo, que é a experiência do amor, né? Eu fui amado, fui amado por Deus, um amor infinito. A criança pequena, a experiência humana da criança é a experiência de a gente aprende, antes que aprende a amar, aprende a ser amado. É a primeira experiência, nós não sabemos nem falar, a gente sabe sentir-se amado. E não há nada mais triste para uma pessoa que é nunca se sentir amado, né? Ela cresce extremamente traumatizada com isso, até do ponto de vista intelectual, para ela é difícil. Porque a gente primeiro precisa da experiência de ser amado. Com Deus é a mesma coisa. Ele nos amou primeiro, né? Me amou e se entregou por mim, de São Paulo, né? E a nossa vida interior tem que ser baseada nisso. Isso, o concílio, quando consagra a vocação universal à santidade, consagra uma doutrina que então é unânime nos grandes autores da vida espiritual. Porque, de uma maneira agora, com a beatificação do Carlo Acutis, por exemplo, se criou uma espécie de polêmica, como se isso fosse uma espécie de inovação, né? Então eu poderia falar um século antes, com um fenômeno de um santo que hoje ninguém conhece, né? Foi o Papa Francisco que canonizou, chamado Núncio Sulpício, que também morreu com 19 anos, que era um jovem, que era um operário, né? Cuja santidade foi fruto de um tio abusivo, né? Então ele tinha tudo contra si, mas encontra o amor de Deus na Eucaristia e na oração. E a gente podia ir colocando antes, porque nós tivemos vários santos que São Domingos Sávio é um. Nós temos o testemunho de uma série da santidade dele, porque nós tivemos a oportunidade de ter Dom Bosco do lado dele. Né? Sim, observando. Porque senão também não seria um menino, né? Um jovem entre muitos, né? Não é que houve nenhuma ruptura na doutrina da igreja em nenhum modo nesse aspecto, ao menos.
é uma doutrina consagrada. Os grandes tomistas explicavam isso, e toda vez que qualquer teólogo acaba por uma série de vicissitudes históricas, tentando criar essa espécie de ruptura, como se tivesse um caminho para os que são chamados a ser santo e o caminho popular, né? Que parece que tem dois caminhos, né? É uma ruptura na própria doutrina de Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da santidade. Quando a gente estuda a teologia dos santos, é porque o santo é Cristo vivo. São Francisco de Sales explica que não tem diferença entre uma vida de santo e o evangelho, que é a mesma diferença que tem entre a vida de santo e o evangelho, que tem entre a partitura e a música executada. O evangelho é uma partitura, o santo é aquilo executado. Não tem propriamente uma dissonância. Então a palavra de Deus não é para um grupo só. Seria um pouco da influência que teve no mundo protestante, ao imaginar que as bem-aventuranças, afinal, era algo tão elevado que não era para todos. Não, é para todos. Né? Quando Jesus senta sobre o monte para ensinar a verdadeira santidade, que é heróica, né? As bem-aventuranças acabam com o mistério da cruz. Né? Bem-aventurados sereis vós quando fossem perseguidos. Né? Não é para um grupo pequenino. Inclusive, porque pelo batismo, como diz Santa Teresa, nós entramos para dentro do castelo interior, onde habita Deus. E Deus, ele está dentro de nós, né, como pai, como amigo e como esposo, se nós nos encontramos em graça. Então, ora, se Deus, ele habita dentro de nós, e se nós estamos em graça, a Trindade, ela se une a nós, porque no final das contas, o amor, ele tende à união. Então, é óbvio que Deus, ele vai obrar dentro da pessoa para que ela cresça no amor e cresça na imitação de Cristo, ou se transforme nele, né? Doutrina também tradicional. Então, seria estranho a doutrina da inabitação, que é uma das doutrinas mais sublimes que existem, seria estranho a doutrina da inabitação se ela não tivesse os seus efeitos transformantes, independente se a pessoa é jovem ou é mais velha, não importa em quanto tempo Deus ele transforma uma alma. Se a gente conhece o Padre Pio, ele já tinha caráter de santidade desde criança também, apesar de já ter falecido já idoso. E esse ponto ele é importante. A questão da inabitação trinitária é uma doutrina pouco conhecida, inclusive nos cursos de batismo, quando alguma pessoa vai falar sobre o batismo, ela passa assim, sem se aperceber dessa doutrina. E por que ela é tão importante para a santidade e inabitação trinitária? Vou falar para o padre que esse é um tema que a mim é muito caro, que para mim na habitação eu considero o meu mistério, né? Nós estamos na semana de Santa Elizabeth da Trindade, né? Vamos chegar na próxima semana, e para mim é o centro da nossa vida interior. Se a gente consegue explicar para as pessoas que esta é o centro da nossa vida, que Deus mesmo veio morar em nós, isso muda todo o centro de afeições da nossa alma. Tem uma beata, padre beatificada há bem pouco tempo, italiana, chamada Ita Lamela. Ela foi oblata beneditina, então liga como eu, então também já me agrada. Que percebeu que esta era a missão dela. E ela cria uma espécie de grupo espiritual, que ainda é muito pequeno, mas existe, né? E na cidade dela depois foi fundado um mosteiro beneditino, porque ela era oblata beneditina. E ela chega aí, ela compreende que essa missão é da igreja, que o nosso tempo exigia que a igreja pregasse de maneira clara que o centro da nossa vida ascética, afetiva, espiritual, era a inabitação. Ela faz uma carta longa que é entregue pelo diretor dela, a Pio XII, que acolhe de maneira muito efusiva. Na época, então, a ideia dele era criou, né, mas um grupo teológico, chamou o Padre Garrigou, o Padre Gabriel Santa Maria Madalena, todos os grandes teólogos que haviam para criar o grupo. Mas ela achava e ela dizia que é importante que a gente dê testemunho dessa inabitação, que os padres deem testemunho de que é Ele quem vive em nós, porque se Deus mesmo é a origem da santidade e o fim da santidade, né? Porque Ele é todo o começo e o fim
na nossa vida. Ele mora em nós, ela explica, a nossa vida de oração é outra, a nossa comunhão é outra, o meu breviário é outro, porque passa a viver, e ela diz mais, que eu acho que é a luz principal, que os apóstolos não tinham, e eu acho que a ligação caiu. Você está me Não, eu ouvindo? estou escutando É, perfeitamente. Estou não tinham, concentrado. não tinham medo de falar isso para as pessoas. São Paulo fala, vocês são templos de Deus, né? O padre inteiro chama atenção na Evolução Mística que no começo da igreja, vários mártires se chamavam de Cristóforos, de Teóforos, né, portadores de Deus, de tanta ciência que eles tinham. Né? Ele fala, quantas mártires jovens a gente teve? Elas tinham ciência que elas carregavam a Deus. E ele mesmo faz essa crítica. Por que as nossas crianças na catequese não são ensinadas que Deus mora nelas? Não é uma coisa externa a você, mas ele veio morar em mim. A inabitação da Trindade tem um efeito muito grande para a gente entender a gravidade do pecado. Porque que grave é o pecado mortal que me tira desse vínculo de amor com Deus mesmo. Quer dizer, Deus veio a mim esperando que em mim ele tivesse a acolhida que teve Jesus em Betânia, né? Que ele fosse acolhido com o serviço de Marta e com a contemplação de Maria, né? Que é uma expressão que Santa Teresa usa também. Esperando a minha resposta. E em grande parte da nossa vida espiritual, eu nem sequer sei que Deus mora em mim. Eu trato como se ele fosse uma pessoa estranha, né? Ele vem a mim e é tratado como um estranho. E esse mistério, quando a gente lê Isabel da Trindade, ali se vê bem, porque a inabitação é o começo da vida espiritual dela e é ela que faz a Elizabeth desenvolveu o que é mais próprio dela, que é uma espiritualidade oblativa, né? Sacerdotal mesmo. Ela se sente oferecida, né? Ela usa o castelo interior de Santa Teresa, ela fala que esse castelo de cristal é purificado pelo sangue de Cristo para se tornar transparente, né? E é uma alegoria muito bonita, porque o que é a confissão, o que é a comunhão, senão esse constante se lavar no sangue do Cordeiro, né? E aquilo dá razão para a espiritualidade verdadeiramente cristológica. Porque toda espiritualidade é cristológica. Ninguém vem ao Pai Sim, senão por mim. Né? sim. Não teria outra maneira, não é uma opção. Porque às vezes eu ouço as pessoas falando, não, eu fiz uma opção por uma espiritualidade cristológica. Não tem outro caminho, não. Você estaria num caminho não mais imaginativo do que espiritual. É esse caminho de intimidade no amor de Deus, porque quanto mais o amor cresce em mim, mais Deus em mim pode ter a liberdade de agir em mim. Esse Espírito Santo que mora em mim, quanto mais ele pode refletir em nós a caridade, porque a caridade infusa é de uma maneira que nos vincula ao amor incriado, né? Que no Tanqueray se usa uma expressão, em geral todos os teólogos usavam, para a graça, a expressão graça incriada, para não confundir com a Sim, pelo graça Espírito criada. Santo. É. Uhum. Então, ele é o agente aqui. Ele é quem é o ator. Nós somos os colaboradores. Porque senão fica a impressão de que a nossa vida é mais que o santo é uma espécie de herói. E se ele é somente um herói, é como uma pessoa me mandou uma pergunta hoje dia. Mas tem muitas pessoas boas fora da igreja. Não, claro que tem. Não é do heroísmo humano que a gente está falando aqui. Né? Ainda que eu desse o meu corpo às chamas, ainda que eu desse todos os meus bens ao pobre, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria, de São Paulo. Essa caridade aqui não é o bom sentimento de querer ajudar o irmão, porque isso muita gente tem, mas é essa caridade que o Espírito Santo derramou de nossos corações. É ela que ao crescer, e ela para crescer tem a nossa colaboração, né? Deus que me criou sem mim não vai me salvar sem mim, né? Que é a máxima de Santo Agostinho. Da mesma maneira, para essa santificação crescer, eu tenho que colaborar para que esse amor cresça. E quanto mais ele crescer, mais cresce em nós a graça e mais nós tocamos o céu, né? Porque essa semente toca os céus, né? Então, a inabitação trinitária é uma doutrina que já está bem clara no Papa Leão XIII, Uhum. também no Papa Pio XII, e eu me lembro que eu li há uns anos atrás as cartas, ou melhor, anotações de retiro Uhum. de Santa Elizabeth da Trindade. Uhum.
E ela deixa muito claro, que a inabitação trinitária é o céu em quadro, né? É o céu começando dentro Uhum, da alma. Não tem uma diferença essencial entre o céu e a inabitação trinitária, porque o uhum, céu, na verdade, ele é a própria presença de Deus. uhum, E se Deus ele se faz presente na nossa alma como pai, como amigo, como esposo, então o céu ele começa dentro de nós. uhum, É claro que aquelas pessoas que amam menos percebem menos isso. E aquelas pessoas que amam mais e que vão para um noivado espiritual, e os grandes, inclusive, para um matrimônio, percebem essa presença amorosa de uhum, Deus dentro da alma e reconhecem os frutos na sua própria alma e na sua própria vida dessa presença. uhum. E eu acho que realmente esse tema ele tem que ser muito, extremamente meditado. Essa semana, padre, houve a aprovação do milagre para a canonização do Beato Justino Maria Russolino, que é fundador dos vocacionistas, né? Então, a canonização dele. E ele acreditava que a missão dele era fazer conhecer essa vocação à divina união. E os escritos dele repetem muito nessa expressão, que para ele é o centro da vida dele, que é a alma é chamada a ser esposa da Trindade. E todos os escritos espirituais dele giram em torno disso, como as almas não sabem, ou elas têm que conhecer que essa divina união com a Trindade deve ser para todos, né? Cada um na sua própria vocação, né? Daí o nome Divinas Vocações, né? E eu tenho essa esperança, porque eu sou uma pessoa muito otimista no que Deus faz, apesar da nossa miséria, que a canonização do Beato Justino Maria e uma série de outras canonizações que a gente teve, porque nos permitem muito mostrar a amplitude, né? A gente teve o ano passado a canonização de Santa Dulce, por exemplo, né? E com ela foram canonizadas pessoas de vários países, né? Porque o Cardeal Newman, Santa Maria Andresia, que é indiana, Marguerite Barry, que era uma costureira suíça, quer dizer, uma mulher com uma vida ordinária, né? Vivia o extraordinário, o ordinário, e cada uma dessas canonizações também vão nos permitindo aprofundar o mistério que esse santo mostra para a igreja. Porque no momento que ele é canonizado, aquilo se torna um dom para toda a igreja universal, não só para a sua comunidade ou para a sua congregação, passa a resplandecer. E eu tenho uma visão bastante otimista com relação a isso, que também essas canonizações são graças para a igreja que vão nos fazer aprofundar. Foi a canonização de Santa Elizabeth da Trindade, né, que não faz tanto tempo, né? Sim. É. Eu ainda tenho que memorizar que não é beata, né? Que a gente Não, e ela automaticamente. É. e ela é doutora da igreja também. Elizabeth Então, da Trindade? não é doutora da igreja? Não, acho que não. Acho que não, ainda temos que Não? chegar lá. Não, acho que não. Ah, tá. Acho que Então, doutora nós temos Terezinha, Santa Terezinha, Santa Teresa Catarina, Santa Delgada de Big. Agora é uma tá. ótima ideia. Pelo menos eu acho, Não, padre. eu acho que sim, que é uma ótima ideia, porque a doutrina dela é maravilhosa. Os escritos são maravilhosos. Uhum, Quem quiser comprar o livro de Elizabeth da Trindade é um livro curto. As obras uhum, completas dela são curtas, é, mas são muito boas. E é interessante que a questão da inabitação trinitária tá muito bem simbolizada nas obras de Santo Agostinho, quando ele dizia que ele procurava Deus fora, mas Deus ele estava dentro da alma. uhum, De fato, isso é de grande meditação para nós, porque nós reconhecemos que Deus ele nos ama tanto que, além de nos manter no ser, certo? Apesar dos nossos pecados, das nossas uhum, falhas, das nossas misérias, da nossa rejeição a Ele, muitas vezes, ele quer ele nos criou seres racionais e quer ter uma comunhão eterna conosco, uma comunhão íntima, certo? Muitas vezes as pessoas me perguntam, padre, por que que Deus ele não nos criou e já nos enviou para o uhum, céu e não ia ter esse negócio de pecado, esse vale de lágrimas?
no qual a gente vive? E a resposta é muito simples. Porque nós precisamos amar a Deus. E para amarmos a Deus, nós precisamos, como diz o próprio Jesus, cumprir os seus mandamentos e escutar a sua palavra, certo? Só que essa palavra de Deus não é aquela simplesmente que está escrita na Bíblia, é aquela que está escrita na Bíblia, mas que ressoa dentro da nossa alma, ou seja, Deus falando dentro de nós, o Espírito falando. E nós temos que reconhecer e nos unir a essa palavra divina, porque quando a gente a aceita e a reverencia, nós nos unimos a Deus. E a vida de santidade, você tinha dito uma coisa muito interessante, ela não vai pela trilha negativa somente, apesar de que é necessário, sim, claro. é necessário as modificações, são necessários uma série de cuidados, principalmente nesse mundo desregrado no qual a gente vive, e que a gente é tão tentado, às vezes. Mas é uma via positiva, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a união com Ele. Nisso que consiste o amor, nessa busca com a união com Deus. São João da Cruz é muito interessante porque o livro que ele mais cita é o Cântico dos Cânticos, né? E no Cântico dos Cânticos tem uma frasezinha, eu acho que é capítulo 2, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, aí se percebe como Deus ele nos ama tanto que, de certo modo, ele aceita o matrimônio espiritual com a gente. Eu fico muito impressionado com isso, porque Deus ele é tão grande, ele é tão infinito. Nosso chamado, porque mesmo se a gente não é nessa vida, é na vida eterna, né? Que a vida eterna é esse desposamento, né? Então, é por isso a primeira frase do cântico, né, que é beija-me com os beijos da tua boca, né? E muitos autores espirituais diz respeito a essa união com a Trindade, né? Que a boca do Pai é o seu verbo, tem uma explicação alegórica, mas eu acho que é o próprio Padre inteiro que fala, que ele começa com o que você deve almejar. Se a gente não der para as pessoas o que almejar, como diz São Paulo, aspirar as coisas dos bens mais altos, né? Aspirar é caridade, aspirar é união com Deus. O que nós somos chamados é isso. E se nós somos chamados a isso, e isso é um bem tão grande, todo o negativo da vida espiritual passa a se tornar um positivo. Toda a purificação, né? São João da Cruz fala das noites, ativa, passiva, ela passa a ter um significado esponsal, porque é eu que anseio por ele e ele que se abaixa a mim. E ele me atrai, né? Atrair-me e correremos, diz a esposa no cântico. Se a gente não dá para as pessoas ao que nós almejamos, parece, esse é o meu comentário, que acaba parecendo uma espécie de moralismo. Como se a gente tivesse, o cristianismo fosse um modo de agir. E é uma tentação, eu vindo do mundo do direito, é uma tentação para se fazer palatável no cristianismo, como ninguém mais aceita o catolicismo, e nós somos um país que tem uma sombra de um catolicismo, né? De maneira social, né? Socialmente nós somos hoje uma minoria. Não, mas o cristianismo cria boas pessoas, né? É uma espécie de bonismo, e isso é ruim para a nossa vida espiritual, porque nós fomos chamados a muito mais do que ser uma boa pessoa. Nós somos chamados a ser perfeitos como o nosso Pai do Céu é perfeito. Nós somos chamados a viver em união com a Santíssima Trindade, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós para desposar a minha alma em particular. Né? Ele morreu muito e se entregou por mim. O Evangelho que diz que o pai chamou as pessoas para o casamento do filho. E alguns disseram não. E ainda bateram e mataram pessoas. E depois o pai diz, olha, convida ali o pessoal que está na estrada e quem quiser vir, que venha. E uma vez eu estava escutando uma palestra e alguém deu uma dica de interpretação desse evangelho. A pessoa disse assim, olha, o que esse evangelho ele tem de especial é que o pai ele fica bravo com aqueles que negam
ir ao casamento do seu filho, porque os convidados é que são as noivas. Não tem uma noiva. Tem um filho a ser desposado. E essas almas que se negam, elas se negam a casar-se com o Verbo encarnado. Então, esse evangelho, ele é um evangelho dramático. Elas não comparecem às suas próprias bodas. Isso, perfeito. E veja que eu sempre também penso um pouco sobre isso, mas você negar as suas próprias bodas é, de certo modo, você não só aceitar a existência do inferno, mas a possibilidade de que você vá para lá. Sim, e que você está vivendo nele, né? E de que, em certo modo, você está vivendo nele. Você começa a viver no reino de Satanás. É. Porque se a graça, o estado da graça aqui é o céu começado, quando eu nego a Deus completamente, eu começo uma vida na desgraça. Isso é o que é o mais trágico. É trágico, é trágico. É. Esse assunto de vida espiritual ele é lindo, mas ele tem o seu lado feio, que é o lado das trevas, que é o lado do inferno. Sim. E quanto mais a alma se dedica a Deus, mais ela acaba sentindo que enquanto ela está no lado das trevas, nada maligno tem que fazer, né? Nós já estamos com ele está muito feliz com isso, por assim dizer. Mas no momento que a alma se dedica a Deus, mais isso aparece. Então, por exemplo, na dinâmica da vida dos santos, isso é muito forte. Às vezes até, quem não está acostumado a ler certas biografias, os ataques são muito grandes, né? Por muitos motivos, pelo grau de união que a alma tem com Deus e pelo bem que ela vai fazer para a igreja, né? Porque quanto mais uma alma se une a Deus, mais ela faz bem ao corpo místico de Cristo, né? Claro. Porque e isso em Santa Gema Galgani teve que ver de maneira verdadeiramente dramática, né? Porque pela vocação específica dela, de reparadora, para ela era dramático isso. E alguns, até é interessante que Santa Gema, a gente não se tem noção de espada, mas boa parte da experiência que a gente lê dela, ela era uma quase adolescente, né? Isso tudo, a vida mística dela começou, ela tinha 17, 18, 19 anos, né? A gente olha o santo meio acabado, né? E ela é uma moça que ela é a prova que o evangelho da prosperidade não existe. Porque tudo que ela queria na vida não aconteceu, né? Ela não consegue um mosteiro, ela não aceita em lugar nenhum, ela não tem mais pai, ela não tem mais mãe, né? Ela é acolhida por caridade pela família Giannini, porque lá ela podia viver a vida espiritual dela. E é toda uma luta constante com o maligno, né? A gente, para nós, chama atenção o aspecto externo, é o diário roubado, né? Mas para ela é o que ela tem que ver internamente. No diário, que é um diário muito pequeno, Santa Gema não era uma pessoa que gostava de escrever, tem um momento em que ela é liberta do maligno, e nas notas falava, tia Cecília que cuidava dela, percebe no rosto dela que tem uma coisa errada com ela, pega um escapulário, né, e coloca com ela. Então você imagina que angústia espiritual é que alguém que passa consegue ler o seu rosto. Quer dizer, que é uma luta espiritual bastante grande que a pessoa tem que e Deus permite isso, porque lembra, né, o reino do céu sofre violência. Sim. Então ele espera que para a gente chegar nessas bodas, a gente lute por ele. Ele quer um amor livre, né? E amor se prova na luta, né? Não se prova só com eu te amo, né? Se o namorado diz para namorada eu te amo, mas não faz nada para provar isso, né? Nunca vão chegar num casamento, né? Então, dois assuntos mais. Nós já estamos em 40 minutos, que eu acho que são importantes. Primeiro, sobre a vida de oração. A gente sabe que o crescimento do amor e a vida de oração, na verdade, são duas coisas que estão imbricadas uma nas outras. Então, a importância da vida de oração. E segundo, a importância de aceitar os sofrimentos da vida, de abraçar eles. É o mistério da cruz. Abraçar a cruz, assim, com muita seriedade
e violência, de certo modo, Então, também. esse amor de Deus que nós falamos cresce, sobretudo o amor afetivo que arrasta a alma, cresce na oração. Por quê? Porque amor precisa de companhia. Então, se eu amo uma pessoa e não procuro estar com ela, algo estranho tem com esse amor. Quando Santa Teresa nos explica a oração, que ela é a grande doutora da vida interior, ela fala da oração como um trato de amizade com quem nós sabemos que nos ama, com quem nos amou primeiro. Então, a prática da oração, sobretudo aqui a oração mental, ou a meditação, é o exercício de estar com Deus. Se Ele nos deu tudo, não tem nada que nós temos que não seja dele. Então, para nós deve ser uma necessidade gastar tempo com Ele. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque eu falo de vez em quando nas palestras, as pessoas acham engraçado. Conte quantas mensagens de WhatsApp você mandou num dia. Você não tem como contar. Quantas vezes num dia você pode pelo menos dizer, meu Deus, eu te amo? Porque se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como é possível que a gente fale dele e não fale com ele? Não é que ele precise de nós, é uma necessidade nossa. O tempo também gasto na oração é uma necessidade nossa para que o bom Deus nos eduque. Porque a nossa tendência desordenada com o pecado é estar desordenado também nas prioridades do tempo. Nós temos tempo para muitas coisas de maneira muito desordenada. Se a gente deixar, a gente passa 5 horas jogando videogame, não é o meu caso, eu nunca gostei, mas é uma coisa difusa, ou vendo televisão, ou fazendo, porque é maravilhoso, a gente está se divertindo, e não tem 10 minutos para fazer nada importante. Então também a prática da oração, para crescer no amor, ele tem que ser ordenado. Porque a vida espiritual não é uma coisa desordenada. A vida espiritual, sendo a cidade de Deus que desce sobre a alma, essas paredes da cidade de Deus têm ordem. Quase todos os mestres espirituais têm uma escada, né? Uma escada de oração, uma escada de... Né? A figura da escada de Jacó é nossa, não sei em quantos, né? O Padre inteiro tem um livro inteiro só sobre escadas, né? São as escadas del amor. Ele juntou todos os autores espirituais, que são muitas, e todos muito semelhantes. E a ideia dele era mostrar, olha, isso não eu estou inventando, todo mundo diz a mesma coisa, desde o começo da tradição. Porque é uma ordem que a gente tem que seguir. E para subir essa escada, a porta do castelo é a oração. É saber que a prioridade da nossa vida, quem tem é Deus. Eu coloco com Deus. É estar com Ele. Num colóquio de amor. Amor nem sempre se sente que se ama. Amor não é sentimento. Mãe que só cuida do filho quando se sente bem não vai cuidar do filho nunca. Porque o primeiro ano da vida da criança vai ser chorando. Vai ser acordando de madrugada. Não vai me dizer que a pessoa se sente muito bem acordando 3 da madrugada para dar comida para o neném. Ela está muito cansada. Mas ela ama na ação. Então não é o seu sentimento. É colocar a minha vontade nele. Senhor, eu estou aqui. Eu não sinto nada. Não importa. Eu estou aqui. Né? Eu quero ficar contigo. E fazer disso o começo da nossa vida. O auge da nossa vida de oração, a oração mais importante é a Santa Missa. Ela é o modelo de toda a nossa oração. Porque ali é Cristo mesmo que oferece seu amor. Ele se oferece ao Pai e se oferece a nós. Não há maior amor que esse. A escola do divino amor. Para São Francisco de Sales, a escola do amor divino é o Calvário, né? Todo verdadeiro amor surge do Calvário. E o Calvário se perpetua nessa oblação, né, da vítima imolada e glorificada no altar, né? É uma experiência apocalíptica a Santa Missa, né? Nós todos nos unimos com o Cordeiro imolado. Se a nossa vida é pautada neste sacrifício, ela ganha toda outra dimensão. Daí que a cruz é tão importante. Nós, a minha geração, por exemplo, que bastante descristianizada, acaba ouvindo o Evangelho via programas de televisão, e é muito difundido, vindo dos Estados Unidos, essa dimensão do pentecostalismo, da teologia da prosperidade. Pare de sofrer. Essa é um engodo. Ninguém para de sofrer. Todo mundo sofre. É uma realidade universal. Eu morando aqui ou eu morando na Papua Nova Guiné, eu vou sofrer. Nenhum de nós vai ter uma existência separada da dor. A diferença de nós é que em Cristo nós encontramos na dor uma união com Ele. Ele não vai suprimir a dor. Ele vai trocar a dor em alegria porque é por amor. Isso faz o divino amor. Né? É um servo de Deus redentorista, irmão Marcel Van.
que morreu num campo de concentração comunista, que dizia: a minha missão é trocar o sofrimento em alegria, não suprimindo a dor, mas oferecendo a dor. No momento que, com a graça, eu descubro que essa dor que vai me encontrar de qualquer maneira, a diferença nossa é que tem cruz desperdiçada. No amor, eu quero aproveitar a cruz, eu quero me unir a ele. Então, tudo aquilo que ia me tirar a paciência, ia me fazer me desesperar, ia me desanimar, passa a ser sinal do meu amor por ele, porque ele manifestou o amor por mim na cruz. Então, as dores do mundo passam a não ser sinal de contradição, mas sinal de graça. Eu passo a encontrar nele um momento de união. E para a alma que isso só é possível para a alma que reza, porque é muito difícil. A ciência da cruz, só o Espírito Santo pode ensinar. Os pagãos puderam saber muita coisa da filosofia, né? Se chegou a saber, né? Agora, amar a cruz como amam os santos, só o Espírito Santo pode ensinar, porque é uma verdadeira loucura, como diz São Paulo, né? É a loucura da cruz. Em alguns santos, Santa Verônica Giuliani é o mais difícil de ensinar Santa Verônica Giuliani, porque boa parte do diário dela é em torno desse nudopatíria, do sofrimento nu, desnudo, encontrar a Deus no puro sofrimento. Aí você fala: nossa, meu Deus. Mas só tem sentido em Cristo crucificado. Amando a Cristo, vivendo em Cristo, aí tudo muda. A experiência cristã, Chesterton fala isso na biografia de São Luís de Assis, São Luís de Assis via o mundo de cabeça para baixo, né? Era como se ele visse tudo ao contrário, né? Tudo que parece segurança para ele é o contrário. Nessa dinâmica, tudo que parece loucura para esse mundo, para o homem carnal, para o homem espiritual, para usar a expressão de São Paulo, é amor. Então o santo se alegra. O mártir acha o dia do martírio o dia mais importante, né? As mártires da Revolução Francesa, de vários grupos, né? De Orange, de Compiègne, elas todas tinham uma alegria, elas saudavam as pessoas antes de subir para a guilhotina, né? O dia mais feliz da nossa vida, né? Claro que isso é um dom, é uma graça que o Espírito Santo deu para nós. Porque nós, por nossa própria fraqueza, nós vamos fugir na primeira cruz, como a gente faz, né? Porque a gente é tão fraco, se a gente bate o dedinho mindinho na mesa, a gente já está chorando de raiva, né? Então, Santo Afonso Maria de Ligório, ele ensina que a parte do espírito, ela está em júbilo. A parte inferior, ela sofre. Certo? Mas, já que quem deve dominar as paixões e o corpo é a nossa inteligência. E isso é bom o senhor explicar. Porque ele descobre graças pela via do sofrimento. Esse é o ponto. Né? É descobrir que as maiores graças, elas vêm pela imitação de Cristo crucificado. E só por isso. É porque é bom você explicar isso, que a parte superior da alma se alegra, mas a natureza sofre. Porque as pessoas lendo biografia de santos acham que no momento do dia para a noite elas vão achar que o santo não sofre, como se ele fosse impassivo. E é todo o contrário. Porque, ao contrário, quanto mais unido com Deus, mais o peso do pecado se faz sentir, não só o nosso, né? O pecado ao nosso redor. Daí que o santo tem uma preocupação até social muito grande, né? Porque a injustiça, por exemplo, pesa muito para ele, né? Muito mais do que para nós que somos pessoas que vivemos uma vida vulgar na união com Deus. Só que ele vê com os olhos da fé, e com este amor que cresce na oração, ele passa a compreender que na cruz o amor aumenta. Mas não é como se o véu da fé tivesse rompido e ele passasse a não ver que a cruz é uma cruz, a não sentir, ou não ter que engolir a seco às vezes, né? Porque essa experiência é humana. E às vezes, no desejo de mostrar a grandeza da santidade, se correr o risco de tornar o santo impassivo, coisa que não é verdade, né? Não existe, nem nas almas que chegaram à união transformante, chega um momento que elas não sofrem, porque também é um engano que as pessoas têm. Você chegou na união com Deus e agora tá tudo... Como se fosse... Eu brinco, parece que é um jogo de videogame, você vai passando por fases, você chegou na última fase, você está... Não é assim que acontece, né? Campeão, não é campeão, né? Não. O próprio São João da Cruz, os últimos meses da vida dele foram de um sofrimento tremendo. E ele era uma alma contemplativa numa união com Deus, né? Ele praticamente vivia mais no céu que na terra, né?
E teve que E ele suportar. pediu o sofrimento antes de morrer ainda, né? É, Ele foi atacado por uma... Além de ser tirado como prior uhum, e ir para um lugar onde ninguém conhecia ele, ele ainda uhum, foi atacado por uma doença gravíssima, certo? Mas, claro, ele estava em união com Deus e essas graças uhum. que ele recebia servem para o Carmelo até hoje. É, e tem um teólogo italiano, Divio Bassotti, que explica isso muito bem, que a paternidade espiritual e a maternidade espiritual na igreja vivem disso, dessas almas que foram fecundas para os seus filhos, né? São João da Perfeito. Cruz, Santa Teresa, São Francisco de Assis, né? E Santa Clara, a persistência e o sofrimento dessas almas, a oblação da vida delas, se tornou fecunda para séculos da igreja, né? É uma dívida de gratidão, inclusive, que os filhos têm com eles. Então, esse tema da paternidade espiritual também é outro tema que tem que ser tratado. As É. pessoas às vezes pensam que elas têm que realizar um apostolado Uhum, específico na igreja, mas que a vida particular delas parece que não tem nada a ver com aquele apostolado. Então, se elas forem boas no apostolado, o apostolado vai para frente, vai andar e vai dar tudo certo. uhum. E não tem nada mais falso do que isso. É. A vida interior, ela tem um influxo sobre o apostolado grandíssimo, Uhum. grandíssimo. E é ela que vai fazer Me o apostolado parece, fecundo, mesmo que visivelmente não esse é pareça. o apostolado fecundo, é unido É. a Cristo, né? Uhum, Me parece que eu gosto muito de Ana Catarina Emmerich, ou uhum, Emmerich, e também me parece que isso apareceu nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, uhum, de que a conversão que a gente espera das pessoas, ela vem a custo de muito sofrimento. uhum, Então, isso é uma coisa também que nós temos que nos atentar. Se a gente quer que algum dos nossos familiares se converta, amigos se convertam e uhum. outras pessoas, a gente tem que padecer muito por essas É. pessoas, E às vezes Deus né? pede de nós sacrifícios para o bem dessas almas. Tem uma beata, Padre Beata Maria de Jesus, fundadora da Sociedade Maria Reparadora. Ela, antes de ser fundadora, ela foi mãe de família, né? E ela conta que um dia ela viu o esposo dela rezando o terço, né? E ela vê que ele era uma pessoa piedosa, mas que ele ainda não amava Deus como era a vontade de Deus. E ela entende dentro dela se ela estaria disposta a sacrificar ele, oferecer a Deus o seu marido. E ela entende naquele momento que é algo que ela deve fazer. E ela teve realmente que fazer, né? Porque ela vai ficar Uhum. viúva ainda com filhos pequenos, e Nossa Senhora vai pedir para ela fundar esse instituto. Inclusive é muito bonito, porque ela tem uma experiência com Nossa Senhora que diz para ela, que explica a ela, que enquanto ela estava nesta terra, ela cuidava de Jesus com o amor de mãe. E que ela procurava um outro amor de mãe para cuidar de Jesus na Eucaristia, para cercá-lo com o amor de uma mãe. Eu achei isso de uma ternura muito grande, porque é uma mulher que era mãe, né? Então, às vezes, Deus pede de nós uma oblação de coisas para o bem das almas, porque a gente vê as coisas de maneira mundana. A gente quer as coisas do nosso modo. Ao menor, a gente acha que é tipo promoção. Eu vou comprar na loja em promoção, né? Ao menor preço possível, e não é assim, né? É uma dinâmica da graça, né? E esse mistério da cruz, essa dinâmica da reparação, né, de rezar pelo outro, de oferecer Sim, pelo outro, de substituir pelo outro, que o século XX foi marcado por essas pessoas, né? O Padre Pio é um exemplo claro disso. Santa Gema Galgani tem exemplos muito fortes disso, de como ela teve que rezar e sofrer pela conversão desses pecadores, né, que eram delas. Né? E, no fundo, é a experiência vocacional de Santa Teresinha do Menino Jesus, aquele primeiro filho dela, o Pranzini, né, que estava no corredor da morte, por assim dizer. Então, essa experiência de saber e de sentir parte do corpo místico, e que essas almas são parte nossa, né, porque eu estou unida a elas em Cristo, é muito, na verdade, sem essa, o apostolado vai virar uma espécie de profissionalismo. Ele pode ser muito útil profissionalmente. Eu sei todas as últimas técnicas de marketing e é muito útil. Mas não é sobre isso. Porque não é Deus espera sobre que a isso. gente dê Jesus. E isso aí depende de oração, é difícil, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, né? Porque nós somos fracos, mas com os olhos fixos para frente. E sem vida de oração, não Impossível. dá. É.
sendo claros. A gente pode dizer que, e talvez isso nos ajude a dar um direcionamento para a nossa vida espiritual, nós poderíamos dizer que uma das características dos santos do século XX, já que a gente sabe que o século XX foi o século onde mais se derramou sangue na história humana, um século terrível, pior século, nós podemos dizer que uma das características da vida espiritual dos nossos santos é essa vida oblativa. E talvez seja o que a gente menos atualmente está estudando, tristemente. É essa dinâmica redentora do santo, né, que se une a Cristo no mistério. Sobretudo porque nós ainda temos que entender o que foi o testemunho da Igreja sobre o jugo comunista, né, que ainda é nos países como a China, como a Coreia, mas que foi sobre os países, sobre o regime soviético e nos seus países satélites, né? E o quanto a sobrevivência da fé lá dependeu destas almas, né? Hoje, como já temos alguns 20, 30 anos do fim da União Soviética, nós começamos a ver testemunho de quantas causas de beatificação começam de pessoas que foram confessores da fé, mártires, ou que tiveram uma missão mesmo espiritual com relação a isso, né? Na Itália se começou a causa de uma italiana chamada Maria Teresa Carloni, cuja vida inteira foi dedicada à Igreja do Silêncio, como se chamava, né? Seja materialmente, indo lá e doando dinheiro, seja espiritualmente, com uma série de dons que ela colocou a serviço do Papa Pio XII. Ela, inclusive, foi condecorada por quase todos os últimos papas, né? De Pio XII a Paulo VI, João XXIII, ela tinha o Santíssimo na sua casa, ela é leiga. E durante o concílio, porque durante o concílio foi um momento único para a Itália, porque muitos bispos, durante e após o concílio, vieram para Roma. Então foi possível saber informações, porque durante muitos anos nós nem sequer sabíamos o número de bispos ou padres que haviam no regime soviético, né? Se não fosse realmente por graças extraordinárias, que ela recebeu muitas, né? Porque ela foi configurada com Cristo na sua paixão, né? Foi a paixão de Cristo, tudo isso. E a abertura da causa para mim é importante porque ela custou abrir a causa, ela morreu nos anos 80, mas porque está todo mundo ainda muito vivo. A gente não se dá conta como tem 30 anos, talvez, do fim do regime comunismo, né? Um pouco mais, e quanto essa chaga, e quantas almas tiveram que se entregar para eles manterem a fé. Na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, foi algo de uma dor tremenda, de padres que foram perseguidos, né? E quanta força espiritual teve que acontecer, né, com Kajal Winzinski, Kajal Minzinski, a força disso, eu acho que é algo que a gente tem que agradecer e estudar, que é um sinal para a igreja do século XXI. Jesus deixou a igreja viver a experiência da cruz, e deixa ainda, porque nós tivemos o Oriente Médio, o Iraque, o Irã, em vários lugares onde nós e temos... ainda hoje, com toda com as perseguições que existem, com esse número infindável de abortos, que só Deus sabe o número, né? E com tantas outras perseguições, às vezes mais veladas ou não. Então, como a gente... Está acabando. Faltam 2 minutos, isso. Então você vai fazer uma bênção final? Vou fazer uma bênção final. Quero te agradecer de coração pela sua participação. Foi maravilhosa essa live, pena que não temos mais tempo. Mas vamos voltar outra vez e vamos falar dessas vidas oblativas. Eu acho que é um tema que vamos desenvolver mais sobre a questão da inabitação trinitária. Talvez um dia escreva um livro sobre isso, ou um artigo sobre isso. E vamos desenvolver mais sobre as almas oblativas. Inclusive pessoas que tiveram as chagas de Cristo, que no século XX teve uma explosão de pessoas muito configuradas. Eu tinha preparado um projeto de livro sobre isso e acabou não saindo. Mas vamos rezar que vai dar tudo certo, tá bom? Tá, eu agradeço, Padre, Deus lhe pague. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração e chega até vós o meu clamor. Deus eterno, que com bondade de Pai não deixai de atender as necessidades desses vossos filhos e filhas, derramai sobre eles a abundância de vossa bênção, para que sejam livres de todos os males e perigos, sejam afastados de toda a tentação demoníaca, tenham os seus anjos ao redor de si. Que o Senhor os abençoe
guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a participação de todos. Muito obrigado de coração. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Até mais. Tchau.